Treinador Renato Paiva concede entrevista à equipe do GE nesta semana e explica alguns fatores importantes para a sequência da temporada 2023. O treinador fala sobre pressão que está sofrendo no cargo de treinador do Bahia, fala sobre contratações e também sobre expectativas do nosso esquadrão de aço para essa temporada. Isso e muito mais no vídeo de hoje, bora que bora! Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um plantão de notícias aqui do Bora Bahia New Generation. E rapaziada, sem mais delongas, bora aqui para a entrevista coletiva concedida pelo treinador Renato Paiva à equipe do GE nesta semana, beleza? Bora lá. Aqui no Brasil a gente usa uma expressão com a faca no pescoço. Eu não sei se usa isso quando você está muito pressionado. E o senhor vem falando dessa pressão em cima de alguns jogadores, em cima do senhor mesmo. Como é que é lidar com essa pressão no dia a dia de um torcedor que é acostumado a uma cultura de demissão de técnico a cada sequência negativa e do outro lado você tem o Grupo City que te dá respaldo e diz: nosso trabalho é a longo prazo, tenham paciência. Como é que é isso aí? Como é que é esse balance na cabeça do Renato Paiva? Vou-lhe fazer uma pergunta. Posso-lhe fazer uma pergunta? Um dia o senhor, Deus queira que não, tem que ser operado ao coração. Certo. E vai lá um pedreiro. Fica satisfeito? Fica contente? Fica tranquilo? Se for lá um pedreiro fazer a cirurgia? Claro que não. Quem tem que avaliar o meu trabalho é o Grupo City. São as pessoas capacitadas para avaliar o trabalho de um treinador. São as pessoas que estão no dia a dia a avaliar o trabalho do treinador. O trabalho do treinador avalia-se na performance coletiva, no desenvolvimento individual dos jogadores, naquilo que tu projetas e dizes, não é a curto prazo, pode ser a médio ou a longo. Esta é a perspectiva de quem manda, porque agora quem manda são eles. São eles. A torcida tem uma opinião que é imediatista, que é emocional, que é cultural no Brasil. Eu farto. Bom, rapaziada, então vamos analisar aqui essa aspa de Renato Paiva, né? Onde ele cita aqui quem é que pode avaliar o trabalho dele, no caso o Grupo City, né? E ele justifica que é justamente porque eles que mandam aqui agora no Esporte Clube Bahia, né? Vamos começar aqui então sobre essa questão de apenas o Grupo City poder avaliar o seu trabalho, né? Eu acho que o Grupo City de fato tem essa capacidade, né, de fazer uma análise mais fidedigna do trabalho do Renato Paiva, né, justamente por estar inserido ali no dia a dia do clube, de ver todos os dias ali o treinamento dos jogadores, o jeito do treinador de estruturar a equipe, mas o torcedor ele tem o direito também de avaliar esse trabalho do treinador baseado justamente nos resultados que são mostrados e também pelo que ele vê dentro de campo, né? Pois justamente são os torcedores que sustentam o clube, né? Ou o treinador Renato Paiva acha que o torcedor só serve para comprar ingresso e comprar camisa, né? Então esse tipo de pensamento de Renato Paiva e esse tipo de afirmação é como se fosse um tipo de blindagem ao seu trabalho, né? Então ele isenta, né, as avaliações externas ao Grupo City justamente para tentar tirar um pouco da pressão do trabalho dele nessa temporada, que tem sido bastante questionado, né? Com relação a quando ele diz aí que quem manda no Bahia agora é o Grupo City, ele tem total razão com relação a isso, né? Muita gente tem essa perspectiva de que com a chegada do City o torcedor perdeu voz, né? Mas eu gosto de lembrar que o torcedor já não tinha essa voz toda mesmo antes da chegada do Grupo City, né? Se a gente puxar pela memória aqui, a gente pode lembrar do caso Roger Machado, por exemplo, né? Que ficou no Bahia durante um ano, né, do ano de 2019 ao 2020, apresentando um resultado extremamente questionado e insatisfatório, né? A torcida pediu várias vezes a saída do treinador, mas não foi ouvida, né? Outro caso, né, que foi com relação a isso, né, que a torcida já não tinha voz no Bahia, foi com relação à saída inusitada e do jeito que foi do ex-zagueiro do Bahia, Lucas Fonseca, né? Se a gente for ver os dados do jogador, o jogador ele tem
320 jogos atuando com a camisa do Esquadrão de Aço, né? E ele saiu pela porta dos fundos, né? E mais uma vez a torcida pediu, né, que a direção desse um outro tipo de tratamento ao jogador, porém nada foi feito. E por último, né, outro exemplo aqui é o caso Marcinho, né? A torcida praticamente implorou pela não contratação do jogador, mas na ocasião o presidente Guilherme Belintandi veio a público explicar que as chaves das contratações estavam na mão do antigo diretor de futebol, o Freeland, né? E o Freeland, ele não hesitou em contratar e trazer o jogador para o esquadrão, né? Então a gente percebe que não é após a chegada do City que a torcida perdeu voz. De fato, a torcida dificilmente tem voz dentro do clube e isso não mudou muita coisa com a chegada do grupo, né? O detalhe é que o Bahia agora é um clube empresa, ou seja, toda empresa tem fins lucrativos, né? Ele visa a lucratividade. E quem dá lucratividade aos clubes de maneira geral, normalmente, é justamente a torcida, né? Além, claro, dos resultados esportivos que o clube apresenta dentro de campo, né? Então aqui eu deixo para vocês uma reflexão e gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários. Seria interessante para o Grupo City não levar os anseios da torcida em consideração, já que o grupo visa essa lucratividade e a torcida está ligada diretamente a esse processo, né? Rapaziada, você é fã do Bahia, mas não conhece a história do nosso Esquadrão de Aço? Recomendo que você adquira agora o livro Bahia Minha Paixão, o primeiro campeão do Brasil, de Nestor Mendes Júnior. Corre no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vem ficar mais informado sobre o nosso Esquadrão de Aço. Além de deixar você mais informado, essa é uma excelente opção de presente para você dar para aquele torcedor apaixonado do Esquadrão de Aço, beleza? O link está aqui na descrição. E bora de volta lá para o nosso vídeo. Bom, rapaziada, tendo dito isso, vamos seguir aqui para a entrevista do treinador Renato Paiva, quando ele fala aqui sobre contratações, né? Bora lá. O senhor já pode falar para a gente por quanto tempo o senhor não vai poder contar com o Biel e com o Jacaré? Ainda não, mas vai ser algum. Vão ser alguns meses, de certeza. Alguns meses? Alguns meses. Os dois? Os dois. Muscular? Muscular. E o senhor acha que nessa janela vai precisar olhar para essas duas questões aí, tanto do Jacaré quanto do Biel? Vamos olhar para essas e para outras. Isso é uma conversa que eu terei com o Carlos, com o Cadu, e que olharemos para no momento exato. Aliás, já estamos a olhar e estas coisas estão a acontecer. Como no futebol nada é fechado, nada é contínuo. De repente tu tens que reorganizar-te, reformular, replanear, e é isso que nós estamos a fazer. Bom, galera, aqui nessa parte da entrevista, né, ao ser questionado sobre as lesões dos jogadores aqui do Sport Clube Bahia, Renato Paiva, ele cita que vai olhar para essas e outras posições juntamente com o diretor de futebol atual, o Carlos Santoro, né? Então, assim, com a recente lesão, né, que foi divulgada ontem aí do Ademir, o Bahia agora soma 7 jogadores frequentando aí o departamento médico do clube. São eles Biel, Jacaré, Marcos Vitor, Raul Gustavo, Iago Felipe, Matheus Bahia e o próprio Ademir, né? Então, assim, se o Bahia antes já precisava, né, contratar por volta de, não sei, aí uns 4 ou 5 jogadores no mínimo, agora com esses novos jogadores aí, né, creio que esse número deva subir para 6 a 7 jogadores, né? Essa quantidade acaba mudando, né, um pouco a estratégia de contratação pontual que já havia mencionado o treinador para um tipo de contratação aí realmente em massa, né? E isso implica numa probabilidade maior de cometer novos erros, né? O treinador também em entrevista cita que o Bahia contratou 20 jogadores, então isso aumenta também a probabilidade de erros na hora de contratar, né? Então deixa aqui, galera, nos comentários quantos jogadores vocês acreditam que o Bahia terá que trazer para essa segunda janela de transferência. Rapaziada, vamos aqui para a última parte que eu achei interessante da entrevista, né? Onde ele fala sobre as expectativas do Bahia para esta temporada. Do Brasileirão, olhando para a tabela, a gente vê o Bahia numa sequência
não boa, né? Completa hoje um mês sem vencer, está um ponto acima da zona do rebaixamento. Dá para esperar mais? É isso que o senhor espera? Uma reação do time? Esperar mais dessa equipe no Campeonato Brasileiro? Ou tem também aquele outro lado da filosofia do City, como o próprio Ferran Soriano falou, que a meta para esse ano é se manter na primeira divisão. Então esse é o Campeonato do Bahia? Lutar ali nessa segunda metade da tabela, ou dá para esperar mais do time? Não, o problema disto é quando há pessoas que geram expectativas que são irreais. E quando essas expectativas não se confirmam porque são irreais ou são difíceis de atingir, alguém tem que pagar essa fatura. E paga o treinador, e paga o diretor desportivo, e paga os jogadores. Nunca paga quem gera essa expectativa. E as pessoas geram expectativas. Eu ouvi muita coisa, já disse isto várias vezes, na rua abordaram-me a pedir o título. E eu perguntei se o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, iam desistir do campeonato. Quer dizer, há uma falta de noção da realidade muito grande. E eu essa falta de noção não tenho. As pessoas consideram desculpa, consideram aquilo que quiserem considerar. Eu foco no meu trabalho, e o meu trabalho é exatamente avaliar o contexto onde estou inserido. Um dos campeonatos mais difíceis do mundo e mais complexos, não só pelos adversários, pela logística, pelo calendário, pela qualidade dos jogadores e dos treinadores. Portanto, e não sou eu que considero. A Europa consideram. Bom, rapaziada, o treinador Renato Paiva, ele acaba saindo pela tangente quando questionado aí sobre as expectativas do Bahia para essa temporada, né? Mas eu gostaria de ressaltar aqui que quando o treinador chegou ao Bahia, ele tinha um outro discurso, né? Quando questionado sobre as expectativas e tudo mais, né? Uma das primeiras falas dele quando ele chegou aqui no Bahia foi justamente o seguinte, ó, eu entro para ganhar todas as competições que eu disputo, né? Então isso é algo que você tem que levar como filosofia de grupo, justamente para manter o elenco motivado, né? Se você vai conseguir alcançar esses objetivos ou não, eu acredito que já é outra situação, né? Mas você tem sempre que entrar para ganhar, né? E a torcida, ela entende muito essa questão, né? O discurso contrário a isso não ajuda internamente na motivação dos jogadores, né? E você acaba espantando os jogadores que vêm de fora. Se você tem um discurso voltado para brigar para não cair, né? Isso acaba desmotivando os jogadores que estão dentro do elenco, e os jogadores que possam vir de fora, né? Eles acabam ficando meio ressabiados, né? Por exemplo, exemplo foi complicado, né? Por exemplo, o caso do Gilberto, né, o lateral direito que atualmente está atuando na equipe do Benfica, que está sendo especulado aqui no Esquadrão de Aço, né? Porém, ele também está sendo especulado em Flamengo e outros 2 clubes do Brasil, né? Então, se o treinador ele vem a público para dizer que a meta do clube é brigar para não cair, é sinal de que ele não confia no elenco, né? Primeiramente, e para quem está de fora, isso é extremamente ruim, né? Porque o jogador ele vai preferir optar por participar de um time que tem um elenco mais consolidado e que brigue por objetivos maiores, né? Então, assim, outro erro do treinador Renato Paiva também é generalizar o discurso da torcida, né? Sempre que ele fala de coisas relacionadas à torcida, ele fala sobre torcedores que têm algum discurso mais extremista, né? Que de fato tem uma expectativa equivocada bastante elevada. Não dá atualmente, de fato, pedir para que o Bahia brigue por títulos da Série A, né? Tendo em vista que o projeto é de médio e longo prazo. A torcida, Renato Paiva, sabe, tem noção disso, né? Mas a gente quer que esse discurso fique só para a torcida, né? A nossa expectativa para esse ano, por exemplo, era de pelo menos ter feito uma Copa do Nordeste mais digna, né? E fomos eliminados na primeira etapa da competição, né? Isso é ter expectativas irreais, Renato Paiva. Com relação à contratação, obviamente que o Bahia não quer que traga De Bruyne nem Haaland, né? Mas a gente quer que o Bahia traga jogadores, né? Que venham para vestir a camisa e que resolvam a situação, né? Então, galera, essas foram as aspas aí de Renato Paiva para essa entrevista concedida ao GE. Gostaria de que vocês deixassem aqui nos comentários, né? O que vocês acharam aí dessa entrevista? Quantos jogadores vocês acham que o Bahia vai trazer nessa nova janela de contratações?
como é que tá essa questão da pressão sofrida aí por Renato Paiva no cargo, né? E qual a expectativa de vocês para o Bahia nesta temporada, beleza? Chegou até aqui, já sabe, galera, se inscreve aqui no canal, vamos tentar bater essa meta de 500 inscritos ainda no mês de junho, né? Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e senta o dedo maroto no like aí, galera, beleza? Tamo junto, misturados, valeu, até a próxima, fui!